A nossa equipe de reportagem do Caicó em Foco tomou conhecimento de novas informações sobre um caso que teve muita repercussão aqui na região do Seridó, onde um homem, na cidade de São Fernando, matou a sua esposa e enterrou a vítima no quintal de casa. Inclusive, nós estivemos lá na madrugada daquele crime. Agora, depois de um ano do julgamento, onde ele pegou mais de 17 anos de prisão, réu confesso, a defesa do Derinaldo acabou conseguindo a anulação deste julgamento. Um novo julgamento deverá ser marcado e, inclusive, a defesa pretende reduzir a pena ou até mesmo a absolvição do réu confesso desse crime. A nossa reportagem entrevistou os advogados Ariolan Fernandes e Vinícius Oliveira, que nos deram as informações de como conseguiram e por que a anulação desse julgamento. Ele, de fato, ele confessa, inclusive, ter cometido aquele homicídio e, logo em seguida, ter tentado ocultar o corpo ali no quintal da residência. Ele foi a julgamento, Derinaldo foi a julgamento, está há quase um ano, terminou condenado. E resignada essa defesa, que atuou no Tribunal de Júri, fomos o Dr. Petrucci e eu no Tribunal de Júri, e no recurso auxiliado pelo nosso colega Dr. Vinícius Oliveira, impetramos um recurso de apelação tentando a anulação, pleiteando a anulação da sessão de julgamento que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Por isso o júri foi anulado e Derinaldo será submetido novamente a julgamento popular. É importante que a gente diga então para quem está assistindo que ele não foi inocentado, apenas o julgamento que aconteceu lá em julho do ano passado foi anulado e um novo julgamento será marcado. Exatamente. Ele não foi absolvido. O tribunal não disse se ele é culpado, não julgou o mérito da questão, se ele é culpado ou inocente, mas apenas que ocorreram ilegalidades durante o julgamento e, por causa dessas ilegalidades, essas irregularidades, para melhor dizer, o júri foi anulado e ele será submetido a novo julgamento. É importante frisar, eu faço questão de deixar claro e exaltar a lealdade, a competência e a honestidade do senhor promotor de justiça, Dr. Geraldo Rufino. O que aconteceu é que a assistente de acusação cometeu erros grosseiros durante a sessão de julgamento, passando boa parte do seu tempo, ao invés de tentar buscar uma condenação mais dura para o acusado, que era seu papel, mas aquela assistente de acusação ela passou muito do seu tempo atacando a honra desse causídico. E, por causa disso, fomos até o tribunal, baseado nas ilegalidades que ela cometeu, de ter feito uso de documentos que havia sido determinado sua retirada do processo e, por cima, ainda por cima, fez menção ao silêncio do réu, quando qualquer um com mínimo de conhecimento jurídico sabe que isso não pode ocorrer. Então, baseado na assistente de acusação ter cometido erros grosseiros, ter cometido impropérios durante a sua sessão de julgamento e erros até infantis, eu diria, pleiteamos a anulação do julgamento que foi acolhido. Como eu disse, fez menção, entre outras barbaridades, a assistente de acusação fez menção ao silêncio do réu e utilizou-se de documentos que haviam sido determinados pelo juiz que fossem retirados do processo, porque foram juntados aos autos menos de 3 dias antes do julgamento, que traz para a defesa a surpresa. E o Código de Processo Penal é claro em não aceitar, não concordar com isso. A defesa deveria estar preparada para proceder lá com a argumentação, mas foi surpreendida com o uso de documentos que foram juntados na véspera da sessão de julgamento. E isso, todos sabem, qualquer estudante de direito tem conhecimento de que isso não é possível. Doutor Ariolan, e agora ele foi, nesse julgamento que foi anulado, ele pegou 17 anos, né, de prisão. Ele é um réu confesso. Você mesmo assim acredita que pode reduzir essa pena no próximo julgamento? É isso que a defesa vai buscar? O objetivo da defesa é esse. Inclusive, ele pode ser absolvido. Porque há um quesito obrigatório lá na sessão de julgamento, os jurados serão submetidos a um quesito 3, que vai... Pode ser absolvido mesmo sendo confesso? Pode sim, porque... Confessado o crime? Isso, porque o jurado ele pode absolver sem fundamentar aquele seu julgamento. O jurado vai ser perguntado, o júri absolve o réu, sim ou não? E o jurado pode, é do livre convencimento dele, ele tem o livre-arbítrio para decidir se quer ou não absolver Derinaldo. E aí, se ele votar que sim, que quer absolver, Derinaldo pode sair da nova sessão de júri absolvido.
qual foi o caminho, Vinícius, que vocês encontraram aí para conseguir essa anulação? Sendo o júri um ato solene em que devem garantias serem respeitadas em benefício do réu, como o devido processo legal, como o contraditório, como a ampla defesa, um ato em que surpreende a defesa com a utilização de documentos que a defesa ela não tinha qualquer conhecimento, viola esses direitos. E nessa condição deve ser repudiado. A gente vê constantemente os tribunais superiores anularem condenações nesse sentido, certo? A gente tem que ter em mente que punir é necessário, punir é civilizatório, mas a punição, Rosivan, ela tem que ser acompanhada da garantia das regras. Porque senão a conquista civilizatória das penas cruéis, da vedação aos processos sumários da antiga Inquisição seriam vilipendiados. A gente tem uma história que não pode ser esquecida. Doutor Vinícius, o caso ele segue agora, a defesa vai tentar reduzir essa pena, a absolvição também do detenado? Como nosso colega Ariaulan agora há pouco falou, esse é o objetivo da defesa. Amenizar a situação do senhor Derinaldo, que a pena nós compreendemos ainda que foi bastante severa, diante das condições que inclusive serão sopesadas dentro do novo julgamento, e também buscar a absolvição, certo? É possível uma absolvição mesmo diante de um réu confesso. Essa questão da acusação ter usado essas provas que não estavam nos autos, né? Isso aí realmente foi o predominante, né, para que vocês buscassem a anulação do júri? Exatamente, Rosivan. Tanto isso como a menção ao direito ao silêncio. Porque no júri, nós estamos diante de pessoas da sociedade. Nós não estamos diante de um juiz togado, de uma pessoa que tem uma vedação cognitiva àquele tipo de menção, certo? Dizer que o réu não falou porque iria afastar as mentiras da defesa, dizer que o réu iria sucumbir em suas mentiras, são pontos que impactam no julgamento feito por uma pessoa comum, que não tem a blindagem cognitiva que um magistrado tem, certo? Quando, na verdade, o uso ao silêncio é uma opção dada a qualquer cidadão que está sendo julgado, sem ter qualquer prejuízo à sua defesa em razão daquilo. Como é que corre o processo agora, né? Depois dessa anulação, qual é o próximo passo para a marcação, né, também de um novo julgamento? Pronto, o processo nos próximos dias ele irá retornar para o juiz natural, para o juiz da terceira vara da comarca de Caicó, atualmente o Dr. Bruno Montenegro, e será incluído em pauta. Essa questão da pauta a gente não tem como dar uma posição, até porque é na seara administrativa deles, mas creio que logo esse processo ele é um processo em que os fatos eles datam de 2019. Então, creio eu que o judiciário terá um interesse de quanto antes marcar essa sessão.